A audácia dos bandidos é tanta que desta vez criminosos armados invadiram um condomínio de alto padrão em São José dos Campos, na zona sul da cidade, para roubar o local. Fizeram uma família refém, foi nesta madrugada. Aí você pergunta assim, Nicolini, como é que eles entraram no condomínio, não tem segurança? Os criminosos se passaram por policiais civis para invadir o local. É coisa de louco. Leandro Sampaio, nosso repórter, ele está em frente à sede do DEINTER 1, comando da Polícia Civil aqui da região metropolitana. Leandro, seja bem-vindo, excelente tarde para você. Traz detalhes do que a polícia já sabe desse crime. Já se sabe que se a roupa usada pelos bandidos era realmente da Polícia Civil, era algum produto roubado, era falsificado. A polícia já tem pista do paradeiro desses vagabundos. E a família que foi feita refém, passa bem? O Leandro Sampaio tem todas as informações. Tela cheia para o Leandro, boa tarde. Boa tarde, Nicolini, para você também. Boa tarde para todos que estão com a gente aqui no Brasil. Urgente Vale desta sexta-feira. Como você disse, nós estamos aqui bem em frente ao DEINTER 1, no Jardim Satélite, zona sul de São José dos Campos. Isso porque a gente está aí investigando também este caso que vem chamando a atenção aqui da nossa região desde cedo. Isso porque, viu, Nicolini, essa família que foi feita de refém aqui no bairro Torrão de Ouro, em São José dos Campos, na zona sul também, passa bem, viu? Depois de um grande susto, né, Nicolini? Durante a madrugada, ali por volta das 3h40, esses 3 criminosos entraram no condomínio com o objetivo de roubar esta casa e entraram também em um outro imóvel dentro do condomínio de alto padrão, que fica bem numa área afastada aqui da zona sul de São José dos Campos. A informação que nós temos, Nicolini, na apuração é o seguinte: a família ela foi abordada por estes 3 criminosos. Inclusive a gente tem aí uma imagem de uma câmera de monitoramento do próprio condomínio que mostra o momento exato que esses 3 criminosos pulam um muro, um a um, e eles caem ali bem próximo à guarita onde estava o guarda durante a madrugada. Eles aparentam, Nicolini, estar com roupas que ficam bem próximo aí aos uniformes que a Polícia Civil utiliza. A gente ainda não sabe se são réplicas ou se são uniformes roubados da Polícia Civil. Isso porque esses 3 criminosos ainda não foram encontrados pela polícia, viu, Nicolini? A gente só vai ter esta confirmação quando eles forem capturados pela polícia. Daí sim a gente vai saber se esses uniformes que eles estavam utilizando são reais da Polícia Civil roubados ou se são réplicas. Eles abordaram então este moço ali na guarita e levaram ele até esta residência. Durante a madrugada, o casal foi surpreendido com esses 3 criminosos entrando aí dentro da casa e anunciando o assalto. Roubaram tudo que eles puderam, viu, Nicolini, ali de joias, de pertences de valor da família, roupas, tudo que eles puderam encontrar por ali. Depois eles foram até uma outra casa e também roubaram esta casa. Para fugir, Nicolini, eles resolveram simplesmente roubar o carro destas vítimas. Então eles foram embora com o carro. Agora, Nicolini, para a gente entender exatamente sobre o preso, porque nós temos um preso nessa história, viu? E para a gente entender, durante a ação deles dentro da casa, eles comentaram entre eles sobre que eles tinham perseguido a vítima um dia antes na rodovia dos Tamoios, aqui em São José dos Campos, quando a vítima estava indo diretamente para a casa dele. Daí a mulher da vítima comentou com os policiais que tinham ouvido isso deles. A polícia, obviamente, já foi buscar aí as imagens das câmeras de monitoramento da rodovia dos Tamoios e conseguiu realmente achar, viu, Nicolini, a vítima passando com o carro e um Palio preto perseguindo a vítima durante o trajeto até a casa deles. Quando a polícia, então, encontrou essas imagens, eles foram buscar pela placa o endereço e quem era o dono deste carro, desse Palio preto, para eles entenderem o porquê que ele estava perseguindo este senhor. E eles chegaram no dono do carro, é uma mulher
chamada Helena. Eles foram até a casa dela, abordaram esta senhora e ela disse para os policiais, Nicolini, que o carro era realmente dela e quem estava usando o carro era o neto, um rapaz chamado Renan. Então a polícia foi atrás desse neto dessa senhora e abordou e perguntou para ele, né? Olha, você estava no carro nesse dia, nós temos as imagens, o que você estava fazendo perseguindo esta vítima, que foi uma vítima aí de um sequestro relâmpago e também de roubo. Ele confessou, Nicolini, que ele tinha levado, ele trabalha como motorista de aplicativo, utilizando o carro da avó, ele tinha levado durante a madrugada 3 homens com mochilas e aparatos lá para este condomínio. E ele disse que não sabia, ele disse para os policiais que não sabia que se tratava de um roubo, mas que ele tinha recebido R$ 200 para fazer este trajeto. Nicolini, você pensa bem, um trajeto dentro aqui da cidade de São José dos Campos, você recebeu um valor de R$ 200 para fazer um pequeno trajeto, e ele disse que não tinha mais nenhuma informação para dar para os policiais. Então a polícia fez aí uma busca pelo CPF dele, viu, Nicolini? E descobriram que ele já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Rapidamente a polícia então prendeu ele em flagrante, levou para a delegacia, o delegado fez ali os questionamentos, todos que tinham que ser feito, encaminhou ele para a cadeia pública da cidade de Caçapava. Ele vai responder aí para a justiça o porquê que ele levou então esses 3 criminosos lá para o condomínio, sendo que dentro do carro dele, viu, Nicolini, a polícia encontrou uma luva que era bem parecida com a luva que os criminosos utilizaram na ação criminosa. A gente segue acompanhando este caso porque os outros 3 ainda estão aí à procura, a polícia ainda está à procura desses outros 3 criminosos, viu, Nicolini? A família, como você perguntou, se elas passam bem ou não, depois desse grande susto, imagina você dentro de casa, dormindo de madrugada, você ser abordado por 3 criminosos vestidos de roupas da Polícia Civil, armados, fortemente armados e anunciando um assalto, Nicolini. É uma experiência que ninguém quer passar por isso, né? Então a família está assustada, mas passam bem. O boletim de ocorrência foi registrado e agora a polícia está aí à procura desses 3 criminosos. O outro que fez o trajeto aí, como ele disse para os policiais, Nicolini, ele tinha servido apenas como um cavalo, como um processo para eles chegarem até lá, mas ele não sabia que era um assalto. Ele simplesmente levou os rapazes lá de madrugada e eles resolveram pular o muro do condomínio e roubar e ele simplesmente não sabia de nada. Então agora, aí outra informação, viu, Nicolini, essa mulher também, a mulher da vítima, ouviu os criminosos conversando com uma 4ª pessoa dentro da ação. Então a polícia desconfia que esta 4ª pessoa era exatamente o Renan, que estava lá do lado de fora, aguardando a saída dos criminosos com tudo que eles pudessem roubar dentro do condomínio. Viu, Nicolini? É com você no estúdio. Olha, a cara de pau desses bandidos é um negócio incrível, meu querido Leandro Sampaio. Um negócio incrível. Olha só, essas imagens, né? E o outro quer dizer, eu não sei de nada, eu só fiz uma corrida, mas levou R$ 200. Acha que a polícia é boba, né? O pessoal acha que é mais uma da série Vou Morrer e Não Vou Ver Tudo. Eu tenho quase certeza que as roupas são falsificadas, né? Que esses vagabundos usaram, né? Para invadir esse condomínio. E agora é questão de honra para a polícia encontrar esse povo. A gente fez uma reportagem sobre isso que a gente vai mostrar agora para você que está ligado aqui no Brasil, Gente Vale. O Leandro vê comigo aqui também. Nestas imagens de uma câmera de monitoramento do condomínio, é possível ver o momento exato em que os criminosos pulam um muro. Eles estão armados. Os 3 abordam o vigia na guarita e se identificam como policiais civis. A roupa que o trio usa o nome da corporação. Após render o vigia, o trio vai direto para uma casa. O casal que morava na residência foi pego de surpresa às 3h40 da madrugada e mantido refém. Nicolini, foi exatamente neste condomínio, que fica aqui no bairro Torrão de Ouro, em São José dos Campos, que 3 criminosos entraram na última madrugada. Ainda segundo a SSP, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, eles invadiram ao menos
2 casas. Nas residências, eles roubaram itens de valor da família, como joias, aparelhos eletrônicos e roupas. O trio fugiu com o carro de uma das vítimas. Para este advogado e especialista em segurança pública, é praticamente impossível que uma pessoa comum identifique se os uniformes dos policiais são verdadeiros. Mas ele ressalta: ações da corporação são baseadas em crimes flagrantes ou ações com um mandado expedido judicialmente. A polícia jamais poderia invadir uma propriedade privada às 3 da manhã, a não ser que fosse em flagrante delito ou fosse em caso de desastre ou para socorrer alguém. Isso é uma proteção constitucional. Nossa casa é um asilo inviolável, a propriedade privada é um asilo inviolável. Ela só pode ser violada nesses casos, ou em caso de prisão em flagrante, ou para prestar socorro, ou quando há ordem judicial. Só que mesmo no caso de uma ordem judicial, se a polícia estivesse cumprindo uma ordem judicial, mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, esta ordem judicial tem que ser cumprida durante o período do dia, ou seja, a partir das 6 da manhã. Um homem de 26 anos foi preso e outros 3 são investigados. A polícia apreendeu um suspeito que pode ser responsável por ter levado os criminosos até o local. Em depoimento, ele alegou que não sabia do roubo, mas disse que recebeu cerca de R$200 para fazer a corrida. É possível ver que em frente ao condomínio existe uma área de mata muito grande e pouca circulação de pessoas. No olhar do especialista, o crime parece ser algo premeditado. Criminosos entraram e foram numa casa específica e renderam uma família específica. Então, parece-me, pela notícia, que era um crime já planejado, encomendado com uma vítima em alvo, né? Um alvo específico, uma família específica. Isso pode acontecer pelo fato de alguns criminosos, algumas pessoas tomarem conhecimento que a pessoa passou a ter em sua casa um volume grande de dinheiro ou coisas valiosas que estão dentro da casa da pessoa, ainda que seja por um curto espaço de tempo. Esse não foi o primeiro. Em março desse ano, criminosos invadiram e roubaram casas de um condomínio de alto padrão na zona oeste da cidade. A polícia prendeu 3 acusados da investigação. Os crimes ressaltam a procura dos criminosos pelos alvos valiosos. Para este empresário da área de segurança privada, é preciso ter cautela com as medidas de proteção adotadas em áreas condominais. E o que isso tem em comum, né? O primeiro caso lá da Zona Oeste com o caso dessa semana, que nenhum dos marginais acessaram pela porta da frente do condomínio, ou seja, pelo portão principal. Eles entraram pela área externa, né? Pulando o muro, quebrando o muro, entrando pela uma parte que não é a parte normal. Então, o que se deve fazer nessas situações onde o condomínio deve se atentar? É a questão da prevenção, o monitoramento preventivo de imagens, né, de alarme, de cerca elétrica monitorada, deve ser dispensada essa atenção, tem que ter essa atenção tem que ser realmente dada nos condomínios, porque só assim você consegue prevenir. Nenhum desses casos de roubo conhecidos na região, e todo o cenário nacional, inclusive, o marginal, ele atentou o condomínio pela primeira vez. Ele já estudou, já viu a vulnerabilidade, já tentou algumas vezes e foi frustrado, né? Então, nessa monitoramento preventivo, nessa segurança preventiva, se é possível detectar. E uma vez detectado, onde não pode se negligenciar, é a pronta resposta disso. Leandro Sampaio está acompanhando esse caso hoje durante todo o dia, fez essa reportagem sensacional. O Cátio, que é especialista em segurança, falando, autoridades, enfim, agora é questão de honra da polícia encontrar esses vagabundos, né, meu querido Leandro? Por enquanto, estão foragidos, né? Estão foragidos sim, viu, Nicolini? O que chama a nossa atenção é exatamente esta imagem que a polícia tem desse Palio preto perseguindo a vítima ali na rodovia dos Tamoios. A sorte de todo o processo até agora, viu, Nicolini, foi que esta mulher, a vítima, ouviu a conversa desses criminosos dentro da casa dela, que foi a informação chave para ajudar os policiais a chegarem até o Renan, esse rapaz de 26 anos de idade que está preso. E agora a gente sabe, por ele ter aí uma passagem já pela polícia por tráfico de drogas, a gente sabe que é uma pessoa já conhecida pela polícia aqui da região, agora ele está preso
E agora a gente vai tentar entender, né, onde está esses outros 3 criminosos com todos os pertences que foram roubados desta família. Mas a polícia já está no encalço deles, viu, Nicoline? E a gente sabe que é coisa de horas para esses 3 criminosos serem pegos aí pela polícia. Eu não tenho dúvida que esse rapaz detido tem envolvimento no caso e vai ser questão de tempo da polícia chegar até os demais.